Olá pessoal, estamos no quinto vídeo da nossa série de análise de íris e, como de praxe, pause o vídeo para analisar qual é o perfil RAID e quando tiver sua resposta, dê o play. Muito bem, se você já fez a análise do perfil RAID, vamos fazer o check. Provavelmente, se você acompanhou os outros vídeos, você reconheceu aqui o Rádio Solaris. Muito bem, tá? Muito bem. Mas você notou essas manchas? Essas manchas que aparecem em especial aqui, ó, no olho esquerdo, é o que nós classificamos como psoras. Quando nós temos pelo menos duas marcas na mesma íris, estamos de frente a um perfil joia. É um perfil joia, claro, porque nós estamos observando mais do que duas psoras e também com características sinestésicas. Então vamos anotar isso. O nosso formando, ele colocou a idade, sexo feminino, idade de 12 anos. Estamos falando de uma menina jovem. Perfil RAID, joia, com certeza, e também corrente. Corrente também. Então, um perfil joia, tendo dois ou mais pontos na fibra da íris, beleza, que varia do ouro claro ao negro, ao preto, pronto. É um perfil que demonstra autocontrole, qualidades analíticas, mentais, que podem dar a impressão de uma pessoa arredia, orgulhosa, que não quer se misturar, como se não fosse gente da gente. Muito bom, excelente. Só que é uma pessoa corrente, né? Então tem sinestesia, gosta de atividades sociais, como por exemplo cuidar de outras pessoas, e também esportivas. Então gosta de atividades esportivas e sociais, cuidar de outras pessoas, fazer alguma coisa que a esteja em movimento, nem que seja um jogo de xadrez, mas tem que estar em movimento. Muito bom. Legal. A diátese. O nosso aluno colocou aqui diátese 4. A diátese dessa foto, ela também está pixelada. Se eu for aumentar, ó, também fica bastante pixelado. O que eu consigo observar é que existe borda aqui. Eu consigo observar essas bordas, tanto é que parte dessas bordas estão com terminação em formato de serra também. Então, se for possível tirar uma outra foto depois com um pouquinho mais de análise, será possível confirmar que existe de fato uma outra, né, uma borda aqui na nossa OPI. Então, é uma diátese 2 hipoestênica com terminações em dente de serra, diátese 5. Automaticamente eu tenho que cuidar aqui dos hormônios, tá? É fundamental. Vim aqui para cá e colocar horminoflower ou diátese 5 ou uteroflower. Cuidar aqui do hormônio dessa menina. Muito bom. Na sequência, aí eu tenho sobre o perfil. Não é enérgico, né, que não tem energia, é uma pessoa que se cansa, chega de noite e está cansada, não consegue fazer atividade física de noite, porque realmente não tem mais essa disposição, esse vigor. É um perfil prematuro, ele amadurece com mais rapidez. Então chega uma jovem de 12 anos, provavelmente ela pensa como uma pessoa mais velha, né? Então ela tem uma maturidade maior, por isso chamado prematuro. Comportamento físico, cansaço em especial à noite, né? Então a gente tem que mudar essas questões. Normalmente, patologias predispostas por uma pessoa que é diátese 2 está relacionado ao metabolismo lento. Então, se tiver um problema respiratório, bronquite, por exemplo, é bem comum acontecer nos casos de pessoas com diátese 2. Ou tortuosidades ósseas, inflamações, dificuldade de calcificação. Parte comportamental, pode ocorrer um excesso de pessimismo ou até mesmo covardia. Remédio para isso: coragem, atuar na perspectiva de ver o lado melhor, o otimismo. Tem que fazer um treinamento com respeito a isso, com respeito à atividade mental, né? Atitude mental, melhor dizendo.
Perfil introversão, será que é um perfil introversão? A gente não vê aqui a característica do estômago hipoácido, que seria primordial aqui ver essa informação aqui para ser 100% introvertido, mas temos a característica da OPI, que já aponta para uma tendência à introversão, temos o colarete, que não está muito visível, e temos fibras da região da área pupilar, fibras grossas, que estão bem próximos da pupila. Então essas características mostram uma predominância à introversão, de fato. Então se essa pessoa ela tem mais do que normoversão, ela tem de fato uma predominância da introversão. Perfeito. O que vai acelerar a questão da observação, da sabedoria, de uma pessoa se tornar mais precoce e também de uma dificuldade em se expressar. Essa pessoa tem dificuldade em pôr para fora aquilo que ela pensa, sente. Ok. Hemisfério esquerdo, qual que é o olho com maior quantidade de sinais? Então, nós estamos falando aqui do olho esquerdo. Então, aqui é o olho esquerdo, que tem maior quantidade de sinais, que está relacionado ao hemisfério cerebral direito, é cruzado. E nós temos, nesse caso, a manifestação da energia feminina, da família materna, perfeito. Aquele que sente abandono, desamparo, aquele que já tem as respostas em vez de ser questionador. Muito bom, excelente. Agora aqui, ó, pupila dilatada. Essa informação não estava, eu incluí aqui. Vamos fazer uma breve comparativa aqui, ó. O tamanho dessa pupila no mapa com o tamanho da íris que vamos analisar. Ó, só esse caso aqui, ó. Podemos analisar muito bem nesses dois casos. Olha só a diferença, para pelo menos umas 2 vezes maior do que a pupila do mapa. E isso de fato mostra um desequilíbrio no sistema nervoso autônomo. Está muito estimulada. O sistema nervoso autônomo está ótimo para reagir a situações extremas, fogo, fuga, luta, está ótimo para isso, mas ela não consegue relaxar, ela não consegue ficar calma, tranquila, numa situação de descanso. Isso, numa idade dos 12 anos, é um pouco preocupante, porque ela necessita aproveitar essa época que não vai voltar mais, a fim de curtir a pré-adolescência, o final da infância dela. E por essa pupila ela já está pronta para o mercado de trabalho, e não é assim que tem que acontecer. Então temos que mudar a alimentação, parar com estimulantes, cuidado com termogênicos também são estimulantes, cuidado com isso. Açúcar é o principal estimulante da nossa alimentação, temos que tirar eles. Carboidratos simples, estou mesclando aqui. Carboidratos simples que nós encontramos na batata inglesa, que encontramos no arroz branco. Dê preferências aos carboidratos complexos de tubérculos, como na batata doce, por exemplo. Enfim, fuja dos carboidratos simples, dos refinados e do açúcar. Respirar profundamente. Então, para tudo que está fazendo. Inspira profundamente pelo nariz, solte também pelo nariz. Isso é fundamental. Se você soltar o ar pela boca, é semelhante ao que nós respiramos na academia. Quando nós soltamos o ar pelo nariz, nós de fato estamos estimulando uma respiração, um exercício respiratório ideal para diminuir esse sistema nervoso autônomo simpático em desequilíbrio. Sinais clássicos. Catarro, também não estava escrito, eu escrevi aqui. Se você for reparar, é um olho com uma coloração mel, tá? A gente não vai nem abordar a coloração aqui do olho não, tá? Mas, enfim, essa coloração aqui, ela está muito escura ao redor do intestino, muito escura. Isso daqui é muita toxina que está na região do sistema digestório, em especial no intestino. Aqui o intestino grosso e também chega um pouco na região do intestino delgado. Temos que trabalhar essa desintoxicação. Como que eu recomendo? Primeiro passo,
parar por pelo menos 60 dias, isso é mínimo do mínimo, por pelo menos 60 dias, ficar sem os laticínios e refinados. Então, tudo que tenha um subcomponente vindo de leite, ou então que passou por algum processo de refinamento, interromper por pelo menos 60 dias. Que a tendência com atividade física, bebendo água, isso daqui se melhore. Muito bom. Pissoras, que é o que caracteriza, não deixam transparecer as fibras destruídas, acumulam material tóxico no anel de pele, sistema circulatório e linfático. Ok, isso daqui provavelmente pode se tornar pissoras. Esses pontinhos aqui eu ainda não considero como pissoras, não. Ainda está no nível da fibra. Se você começar a analisar e jogar a luz de modo oblíquo, você vai reparar que nessa parte aqui eu não consigo ver mais as fibras na íris, elas estão acima. Aqui não, aqui está no nível degenerativo, no nível da fibra. E de fato, acerta na região circulatória, acerta também essa parte no sistema tegumentar, que são 2 dos 5 sistemas de eliminação. Eu preciso cuidar desses canais de eliminação. Como que eu faço isso? Atividade física. Eu preciso usar o leite de magnésia, fazer com que use roupas de algodão, que melhora a parte da transpiração. A parte de drenagem linfática manual é excelente, DLM. Reflexoterapia também ajuda muito no sistema circulatório e linfático. Perfeito. Olho direito, pissora no fígado. Realmente está muito próximo do fígado, mas olhando aqui no mapa, cai aqui nessa região do diafragma e o abdômen superior, nessa região aqui. Tá ok. Diafragma está muito relacionado ao aparelho respiratório. Então, talvez essa pessoa não esteja conseguindo respirar de um modo ideal. Talvez esteja uma respiração curta. Então, aqui, ó, melhorar a respiração com os exercícios. Muito bom. Raios solares apontam na direção da mente, que recebem toxinas do intestino. É por isso que quanto melhor ela se alimentar, menos toxinas o intestino vai direcionar ao cérebro, consequentemente a mente ficará melhor. Estou muito pessimista, estou muito negativo. É porque você está comendo porcaria, por isso que você vai pensar em porcaria também. A debilidade do intestino é prejudicial, porque faz parte do SNE, o nosso segundo cérebro. Então, primeiro cuidamos de cima, né, o primeiro cérebro, para depois também começarmos a fazer um trabalho de desintoxicação no segundo cérebro. Ambos estão intimamente relacionados. Aqui foi mencionado grave, tá? Muitas pessoas se assustam com essa informação. Se eu passo, você está com uma coloração grave. A iridologia estuda, em vez de ser grave, por degenerativo. Talvez você ache, piorou, mas é a classificação que a gente aponta. Não que ela esteja com uma doença degenerativa, mas é a profundidade daquela marca. Então, não é gravidade, é sim a cronicidade, é o tempo que aquela falha, que aquela marca, ela atingiu, ela se aprofundou. Então, grau degenerativo são marcas profundas. Medula e bulbo. Então, o nosso centro vital é o componente também do sistema nervoso central. Nós estamos relacionados aqui com essa questão do olho direito. É uma marca leve, tá? Uma marca leve, por isso que eu coloquei ela no subagudo. Aqui nós temos uma marca muito mais acentuada, essas marcas aqui mais acentuadas, e no olho esquerdo. Aqui é vitalidade, aqui vai ter sensório de locomoção e aqui também vai ter sensório de locomoção, 2 vezes. Essa marca aqui, praticamente ainda não é, mas pode se tornar uma lacuna. Ela merece muita atenção e ela cai em cima do corpo carotídeo. Essa marca aqui cai no sensório de locomoção, como já dito, cai em 2 vezes, tanto nessa quanto nessa daqui, também cai no sensório de locomoção. Tem aqui nessa parte a região da fala,
da habilidade da fala adquirida. E também temos nessa outra região aqui a parte da tempora, frente, têmpora, a parte da testa. Então, o que nós anotamos aqui de especial? A parte do bulbo, nós precisamos cuidar com reflexologia, uma das questões principais, reflexologia ou osteopatia, que também está muito relacionado à quiropraxia também, ajuda bastante. Então, na parte do sensório de locomoção, ela tem que fazer atividade física moderada. Então, atividade física moderada, não se extenuar, porque ela não tem muita tolerância à fadiga. Corpo caloso a gente viu duas marcas atravessando ele, que ele faz o papel de conexão entre os dois hemisférios cerebrais. Então, esse corpo caloso, quando tem muitas marcas, é uma pessoa que tem muito conflito, dificuldade em trabalhar com o lado lógico e com o lado criativo, com o lado emocional ao mesmo tempo. Então, ela tem dificuldade nessas questões. Gosto muito de passar para resolver esses conflitos, a princípio, o rubídio e o lítio, porque um resgata os traumas e o outro faz com que eles sejam ressignificados, enxergando os traumas de um ponto de vista diferenciado. Vitalidade, correto, temos marcas na vitalidade que geram desânimo, fadiga, fala adquirida, dificuldade em aprender idiomas. Pode inclusive tomar cuidado, porque a pessoa pode ter uma tendência a falar errado, com desleixo. Isso é bom ela cuidar. Talvez ela fale bem a língua materna, mas uma língua que ela está aprendendo, talvez ela não faça questão de aprender e falar exatamente. Temos que tomar cuidado com isso. Parte da frente, têmporas. Normalmente acontece com muitas pessoas, essas marcas, que têm a tendência a terem dores de cabeça ou enxaqueca. Cuidar disso. E com esse intestino, com essas toxinas, isso se agrava e aumenta-se as chances. Corpo carotídeo, aquela marca lá no olho esquerdo que vimos, tá relacionado ao sistema circulatório. E se isso não for cuidado, ela tem uma tendência a ter uma pressão arterial sistêmica descontrolada. Então, desde já, verificar como é que está a pressão arterial dessa pessoa, se ela está dentro do padrão, se sim, continuar monitorando para cuidar tanto do sistema circulatório quanto também da alimentação, cuidando do equilíbrio entre o cálcio e o magnésio. Muito bem, pissora. Então, no olho esquerdo aqui anotamos pissoras na tireoide. Só que eu vim aqui observar no olho esquerdo tem essa marca, esse TOF, que ainda não é uma pissora. A gente chega e encontramos em cordas vocais, traqueia. Então, chega uma minha recomendação para essa pessoa se expressar. Talvez a questão de expressar para ela seja muito difícil, né? Ela já tem uma marca nas cordas vocais. Então coloca a sua expressão por escrito, num diário, em alguma forma ela precisa se expressar. Uma coisa que ajuda muito, o selênio ajuda muito na questão das cordas vocais. Então é uma das recomendações, o Karen Flower, que contém também o selênio. Próximo passo, pissoras no joelho e também no gânglio lingual. Então a gente abre aqui essa região do joelho, tá? Então nós temos várias pissoras aqui. Então nós temos 1, 2, 3 pissoras. Aqui nessa região nós encontramos muitas, né, no joelho, aqui em cima, e também aqui na região do gânglio lingual. O joelho, a gente tem que fazer com que essa pessoa ela aprenda a lidar de modo correto com a humildade. Quando a gente não trabalha a humildade de modo adequado, se nós somos muito humildes, e isso nos machuca, ou então se nós somos extremamente orgulhosos e acabamos machucando os outros,
Isso daqui tem que ser equilibrado, tá? Essa questão aqui do joelho, lidar melhor com a humildade. Então não é toda hora que a gente tem que abaixar a cabeça como vaquinha de presépio, e não é toda hora que a gente tem que ficar com o nariz lá em cima não, tá? Senão o pessoal vai ficar até achando que a gente é muito orgulhoso. Gânglio lingual. Vai melhorar bastante essa questão de gânglios linguais quando tirar o antitranspirante, quando fazer alongamentos, e se por um acaso persistir, pode fazer aquecimentos ou exercícios mais específicos, como um pilates, um RPG também, uma reeducação postural global. São características para melhorar essa região lingual. Psoas sigmoide, sinal de engrenagem de vertículo. Essa marca de engrenagem a gente enxerga na introdução da iridologia, né? Então, essas irregularidades que a gente observa claramente aqui nessa parte causam espasmos. E esses espasmos fazem o intestino ser irregular. Ele funciona quando quer, quase tem uma vontade própria. Legal, tem que cuidar da alimentação para que isso não ocorra. Só que essa psora, além de pegar a parte do intestino do sigmoide, também ela está dentro, ela está muito próximo da pupila, ou seja, temos que cuidar também do estômago. Lembrando que o estômago ele é o órgão que recebe primariamente as nossas emoções. Como o perfil joia, ele é um perfil que tende a ser muito analítico, ele guarda as emoções ficam muito guardadas para ele. É por isso que a gente precisa pedir para ele se expressar. E se ele não se expressar, essas emoções vão ficar aí dentro desse estômago emocional, não vão conseguir se digerir. E às vezes fica guardando mágoas, ressentimento por muito tempo e vai causar doenças perigosas lá na frente. Anéis de tensão, ansiedade, estresse, ok. A ansiedade, a realização dela tá muito fina, o que faz com que ela reaja de modo triste. E está bem quebrado. Essa quebrado aqui gera frustração. A primeira coisa que eu recomendo de tratamento é reconhecer, o que te realiza? Se você conseguir me responder essa pergunta, vai ser fundamental. Eu preciso que você foque na realização, que você foque nos seus pontos fortes. Esqueça as ameaças, esqueça o que as pessoas talvez reclamem. Dê os pontos fortes, que vai ser o principal no nosso trabalho, seus pontos fortes. Então, afaste de pessoas que puxam você para baixo, né, que jogam seus problemas em você, porque diátese 2 tende a assimilar muito esses problemas. Descanso, descontração e diversão é uma boa recomendação, tá? Em especial se você conseguir se realizar com algo dessas características aqui, se descansar num lugar que te realiza, ou se divertir com algo que te realiza, isso é muito interessante. Florais, eu discordei praticamente de todos eles e eu vou explicar o porquê. Primeiro, o Karen Flower, que eu vou trabalhar aqui com selênio, para ela se expressar melhor. E em contrapartida vai ter cálcio, ferro, para ajudar no desenvolvimento de toda essa pessoa. Bronchoflower, ele vai ter aqui o corretor da diátese 2. Então, Bronchoflower aqui vai ser preponderante, vai ser muito bom. Traumoflower e Sonoflower é uma parceria para eu tratar o primeiro cérebro, né? Então, é o cérebro original, que vai fazer com que ressignifique traumas e também vai fazer com que essa pessoa durma, buscando a normalização do seu sistema nervoso autônomo. Bem, a ideia foi fazer essa análise breve. E o que você achou? Qual é o retorno que você tem? Nos vemos na próxima análise, foi um grande prazer e estou muito atento aos comentários. Podem continuar aí fazendo suas inscrições e comentários e até compartilhando o vídeo. Um grande abraço e até mais!